Dia de fúria, depois de uma briga de trânsito, o motorista destrói traseira de carro com barra de ferro. Menino de 4 anos que levou choque em Bebedouro continua internado em UTI. Alívio, jiboia de 1,5 m que tinha fugido de um apartamento em Águas Claras é encontrada. E ainda a pesquisa revela que 30% dos brasileiros nunca compraram um livro. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A gente começa o Band Cidade de hoje com uma estatística lamentável. 30% dos brasileiros nunca compraram um livro e quase a metade da população não tem o hábito de ler. O estudo também mostrou que, em média, os brasileiros leem 2 livros por ano, ou seja, muito pouco. Esses são apenas alguns livros que o Matheus leu este ano. Somente em 2018, ele já contabilizou 20 obras na conta de leitura dele. E motivos não faltam para ele reservar um pouquinho do tempo para se dedicar à literatura. Primeiro porque é um prazer ler e eu acho que hoje em dia a gente precisa ler para conhecimento, para estudar e hoje em dia eu acho que é necessário, assim. Com tanta bagagem literária, aos 13 anos, ele já tem os autores preferidos. Nacional seria o Pedro Bandeira e internacional acho que seria o Chris Colfer, autor de Terra de Histórias e outros livros. O Ivan tem 70 anos e olha só a quantidade de livros que ele guarda em casa. São mais de 400 mil obras. Nesse caso, o Ivan viu nessa paixão uma ótima oportunidade para ganhar dinheiro. Uma fusão de comércio com o prazer do que eu faço, entendeu? Então é o prazer que eu tenho e é a minha sobrevivência, mas eu faço isso com muito prazer. Agora, nem todo mundo tem esse hábito. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil apontou que, em média, os brasileiros leem 2 livros por ano. Nas ruas, a gente vê que esse número acaba variando bastante. 3. Mas leu porque quis ou porque tinha que ler? Porque quis mesmo. Esse ano, nenhum. Cerca de 8, mais ou menos. A pesquisa revela ainda uma triste realidade. 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Dados que mostram que a relação com o universo literário ainda está longe de ser o ideal. E a sua leitura está em dia? Boa pergunta, a gente vai conversar com o Cláudio Humberto sobre este assunto. Muito boa tarde, Cláudio. O que esperar de uma pessoa que não lê, de uma população que lê pouco? Olha, é o seguinte, quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Nessa série de reportagens, a gente viu ontem, por exemplo, uma matéria mostrando um encontro no fim de semana com adolescentes, né, de vários pontos do país que leem livros, que trocam impressões sobre leitura. E a gente viu o desembaraço daqueles meninos e meninas falando diante da câmera, né? Pareciam pessoas adultas no sentido de articuladas, de saber exatamente o que queriam, o que dizer, com um vocabulário admiravelmente largo, né, para a idade que tem. É exatamente isso que a leitura dá uma visão de mundo e dá um amadurecimento emocional, pessoal, intelectual, que é muito necessário na vida. A dificuldade é que vivemos num país que alguém já chegou à presidência da República se jaquitando de nunca haver lido nada, nunca haver lido um só livro. Esse tipo de desestímulo à leitura não pode prosperar. Um país que se pretende, que está em dificuldades e que pretende superar essas dificuldades, tem que investir na educação, tem que investir na leitura. E, portanto, temos que adquirir o hábito da leitura, que começa pelas visitas frequentes às livrarias para ver as novidades, tem sempre coisas muito boas à disposição. Olha, por falar em livros, essa semana foi comemorado o Dia do Professor e a profissão tem sido uma das mais desvalorizadas no Brasil. Além dos baixos salários, a violência e o desrespeito em sala de aula são grandes. E para homenagear esses profissionais capazes de mudar o mundo, vamos mostrar aqui a história de uma professora da rede pública que, com muita dedicação e criatividade, conquista diariamente a atenção da meninada. Veja só.
Se o tema é zoológico, uma leoa toma conta da sala de aula desse ensino infantil em Ceilândia. A cada tema, Ellen tira do armário uma fantasia para chamar a atenção dessa criançada. E os pequenos de 5 e 6 anos guardam na memória algumas das roupas criativas. De leão, Hulk, acho legal. Por que você acha legal? O que tem de diferente nisso? Porque eu gosto de fantasia. Mas para manter essa aula lúdica dentro da escola pública, a Ellen conta com mais do que a força de vontade dela. Para conseguir trazer esse diferencial para a sala de aula, ela tem ajuda. A gente faz muita amizade, né? O professor é isso aqui, não tem vergonha, vai atrás, pede. Eu tenho parceiro que faz as fantasias, faz a maquiagem, meu amigo Hugo. Tem uma parceria com uma equipe de animação infantil, Soilu, que vem trazer esses heróis aqui, né, para alegrar aqui a criançada. E em um país em que o salário mínimo pago para o professor é considerado um dos piores no mundo, segundo o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E também que esses mestres nem sempre são valorizados e têm que conviver com a violência no local de trabalho, ainda tem muitas Ellens por aí que acreditam que vale a pena levar essa vocação adiante. Vocês tenham fé na escola pública, tem muita gente boa na escola pública, viu? E o ensino de qualidade. Olha, um ataque de fúria, uma briga de trânsito acabou em confusão na Asa Norte. O motorista de uma van destruiu a traseira de um carro depois de uma discussão. O descontrole foi na tarde de ontem, na 504. A filmagem feita por testemunhas mostra o motorista com o que parece ser uma barra de ferro batendo no carro. Ainda segundo as testemunhas, a depredação foi feita por um motorista de transporte pirata. É transporte pirata essa, vai? Depois do ataque, ele fugiu pelo canteiro central. O motorista do carro quebrado prestou queixa na segunda delegacia e revelou que o motorista da van tinha batido na traseira do carro dele e que depois dessa batida começou a briga. Até agora, o homem que provocou a depredação não foi encontrado. A Polícia Federal indiciou o presidente Michel Temer, a filha dele e mais 9 pessoas por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Também pediu a prisão do Coronel Lima e mais 3 pessoas ligadas ao amigo e ex-assessor do presidente. O relatório do chamado Inquérito dos Portos foi entregue ao Supremo Tribunal Federal. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente. Boa tarde, Renata. Olá, Rodrigo. Boa tarde para vocês. Uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então, esse relatório da Polícia Federal foi entregue ao ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que, por sua vez, encaminhou para a Procuradoria-Geral da República. A partir de agora, a PGR vai ter um prazo de 15 dias para decidir se apresenta ou não a denúncia contra o presidente Michel Temer. Então, vai ter esse período aí para analisar. A gente lembra que essa investigação aí da Polícia Federal durou quase um ano. E tem a ver com esse decreto aí dos portos. Então, o que a Polícia Federal estava investigando? Se o presidente Michel Temer e outras pessoas ligadas a ele foram beneficiadas com recebimento de propina após a assinatura desse decreto e que teria beneficiado empresas que atuam ali no Porto de Santos. E para a Polícia Federal, há sim fortes indícios de que que o presidente Michel Temer foi beneficiado junto com essas outras pessoas. Então, a Polícia Federal se baseou em delações premiadas, depoimentos, documentos, trocas de e-mails, documentos bancários, até chegar a essa conclusão, né? E, por exemplo, a filha do presidente Michel Temer também faz parte aí desse documento, também foi investigada e, de acordo com essa investigação da Polícia Federal, o apartamento dela teria sido reformado com dinheiro de propina, algo em torno de R$1 milhão, teria vindo com dinheiro de propina. Portanto, cabe agora à Procuradora-Geral da República decidir sobre isso. A gente lembra que o presidente Michel Temer já foi denunciado 2 vezes. Uma vez que a Procuradoria decida por denunciar, aí essa denúncia vai para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados. Nesses 2 casos, os deputados decidiram arquivar essas 2 denúncias e agora é aguardar aí os próximos capítulos. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando. Olha, eleição 2018, confira agora a agenda dos candidatos ao Palácio do Buriti nesta quarta-feira. O candidato à reeleição pelo PSB, Rodrigo Hollenberg, teve gravação de programa eleitoral. Em seguida, fez uma caminhada no sol nascente e encerrou amanhã em uma entrevista para uma emissora. A agenda desta tarde ficou reservada para uma sabatina na Federação das Indústrias do Distrito Federal.
Já o candidato pelo MDB, Ibanez Rocha, reservou o dia para um debate. E a seguir, encontrada a jiboia que havia fugido de um apartamento em Águas Claras. O Band Cidade volta daqui a pouco.